todo santo dia alguém, todo santo dia. Peraí, isso aqui ajuda, quer ver? Todo santo dia alguém, Não. Todo santo dia. Peraí, qual que você acha que ficou melhor? Cara, você é do marketing, né? É. Deixa eu tentar fazer isso aí. Todo santo dia alguém joga fora alguma coisa. Uma garrafa, uma casca, uma sacola, uma ideia, um sonho, uma esperança, lixo. Mas o que é o lixo? O que é resíduo no final das contas? São tantas definições que eu me perco, veja. Lixo doméstico, lixo comercial, lixo industrial, lixo hospitalar, agrícola, construção civil, urbano, eletrônico, radioativo, orgânico, inorgânico, perigoso, não perigoso, inerte, reciclável, compostável, reutilizável, rejeito. Ele pode virar chorume, CO2, microplástico ou sombra no futuro de alguém. O lixo que você joga fora vai para algum lugar. E esse lugar pode ser aqui mesmo. Você sabia que para fazer uma camisa de algodão são necessários 2.700 litros de água? Uma camisa, um corpo, um planeta. E você sabe quantas camisas são descartadas, mesmo sem uso nenhum, por segundo no planeta? Pensa um pouco. Um caminhão, 7 toneladas por caminhão. Ou seja, durante esses 3 segundos que você esperou, 21 toneladas de roupas foram descartadas em um deserto estratégico, ou talvez até próximo o suficiente de alguma comunidade. Os peixes ficam todos coloridos nos últimos dias de vida. E as pessoas? Algumas pessoas compram, usam e descartam, outras sobrevivem do resto. Se a água não ficar colorida também. Fazendo uma conta básica, a gente percebe que se uma família pretende receber R$1.000 por mês no processo de catação e reciclagem de cada um desses materiais, ela precisaria catar 85 caixas de papelão grande, 1.239 garrafas de vidro, 95.240 garrafas PETs e 180.000 latinhas de alumínio. Quer dizer, é melhor a gente não falar de um salário mínimo, né? Um ser humano com polegar opositor e tenencéfalo desenvolvido. Pra quem não pegou a referência, sim, é o dedo que você usa para dar um joinha e o outro é o seu cérebro. E sim, esse vídeo é uma tentativa pretensiosa, talvez pedante, de se imitar um vídeo que não sabe distinguir porcos de seres humanos. Mas é claro que nós somos diferentes. Eles são suíno e nós homo sapiens. Eles comem o que nós descartamos na forma de lixo e depois nós comemos eles. Eles não dão joinhas. Quer dizer, faz parte da cadeia alimentar, é básico. Moro em uma cidade, a cidade produz lixo. O lixo é feito de coisas que já tiveram valor. Um pacote de salgadinho, uma cueca velha, um celular que ainda funciona. Mas o dono queria um novo. O novo tem 3 câmeras. 4 na verdade. Da maçã, lembra? Quantos porcos será que essas alimentam, hein? O velho vai para a gaveta, depois para o lixo. O lixo é colocado na calçada. A calçada é espaço público. Espaço público é responsabilidade de ninguém. Ou de todos. O caminhão passa ou não. O lixo fica, chove, entope o bueiro, alaga a rua. Mas ninguém liga. O lixo é enchente. Afinal, era só uma embalagem. Um grupo de estudantes. Com o celular na mão e trabalho para entregar. Gravam o caminho de casa até a escola, veem o lixo, filmam o lixo, chegam na escola, entregam o vídeo, apenas alguns deles. Fim do trabalho? Não exatamente. Veja, um saco plástico demora 400 anos para desaparecer. Uma pessoa vive só 80 anos. A vida da sacola é 5 vezes maior. A sacola é descartável. A pessoa deveria ser? É fácil distinguir porcos de pessoas, mas e pessoas de pessoas? Sem um nome científico? Os porcos têm um? Não deixemos isso barato. Homo sobrinitros, homo descartabilis, homo consumo excluens, homo pavimentalis, homo civitas no gratus, homo refugatus domésticos, catadores, moradores de ruas, crianças sem lanche, mas com acesso ao lixão, pessoas tiradas da paisagem para que o espaço conte a história do mundo, no ar e na carne. Por que o sistema coleta, mas não seleciona? Exclui o que não serve? Pessoas? E do outro lado, Homo corporativus predatoriensis, subespécie adaptada ao topo da cadeia de valor, alimenta-se do tempo alheio, direitos trabalhistas e recursos naturais, com digestão lenta e lucro rápido. E olha só esse é bom, Homo herdariums meritocraticum de blindagem fiscal. Esse jura que venceu por esforço próprio, embora herde muitos recursos, imóveis e um negócio lucrativo no Caribe e Ilhas Caimã. São da raça parecida daqueles que no Instagram te dão dicas e vendem cursos para viver bem e enriquecer, mas que nunca precisaram trabalhar de verdade para sobreviver. Essa até rimou, né? Ai não, esse aqui a gente não pode esquecer dele. Homo consumper compulsivus, mamífero bípede com polegar opositor e cartão de crédito. É biologicamente capaz de conservar, mas altamente treinado em adquirir, acumular e descartar. Lixo é uma palavra curta, mas seu significado talvez seja muito amplo. Lixo é o que sobra quando o consumo acaba, e o consumo não pode parar, pois é um processo, um paradigma.
um viés. É um efeito colateral esperado. Então o lixo também não. E se o lixo não desaparece, quer dizer, ele só muda de bairro, ou de continente, ou de espécie. O planeta é redondo, o lixo gira com ele então. Sai da sua casa e pode voltar, como água contaminada, como peixe cheio de microplástico, como mudança climática, como criança contaminada pelo leite da própria mãe, substâncias tóxicas e metais ingeridos sem querer. A natureza não produz lixo, só o ser humano produz lixo. Em reações naturais, tudo vira produto nobre, reciclado no ciclo. Produtos, reagentes e catalisadores, já viu essa? Não há produtos inúteis. O lixo resíduo que nem se integra e nem se degrada. Esse é o precipitado da civilização. Porque só ela acredita que é possível jogar algo fora. Mas no final das contas, fora de onde? A câmera desliga, mas os resíduos ficam. Por que tudo está aí? Porque esse vídeo não é só um trabalho escolar. É um espelho. Sabia que seu cocô é um indicativo eficaz da sua saúde geral? Deveria olhar mais pra ele, viu? E a cidade, olha pelas suas fezes? Ah, do esgoto nem se fala, né? A cidade respira por bueiros, estamos sufocando ela com plásticos. Se o esgoto é a céu aberto, o poder deveria ser também. A água parada pode transmitir dengue, febre amarela, cólera, disenteria, febre tifoide, leptospirose e hepatite A. Mas e a consciência estagnada? Produz o quê? Cegueira, talvez? José Saramago uma vez escreveu: em circunstâncias diferentes, o grotesco espetáculo teria feito rir a gargalhada o mais sério dos observadores. Era de morrer. Uns quantos cegos avançarem de gatas, de cara rente ao chão como suínos, um braço adiante, raçoeirando o ar, enquanto outros, talvez com medo de que o espaço branco os engolisse, se mantinham desesperadamente aferrados à corda e apuravam o ouvido, à espera da primeira exclamação que assinalaria o achamento das caixas de comida. A vontade dos soldados era apontar as armas. Quer dizer, a cegueira não é sempre uma escuridão total. Às vezes ela brilha, é colorida até. Nem sempre é falta de luz. Às vezes é luz demais no lugar errado. Não é o que não vemos, é o que deixamos de procurar. É branca, fluorescente, vem de telas, de anúncios, de distrações que piscam. A ignorância hoje não mora na ausência de informação, mas na overdose dela, sem papel de filtro. Do algoritmo que só mostra o que a gente quer ver. Do feed infinito que nunca mostra o chão. Cuidado para não cair aí, hein? A caixa nunca aparece. Quem grita mais leva o clique. Quem pensa é silenciado rapidamente pelo arrasto de dedo que mal parece acompanhar o movimento dos olhos. Olhos embriagados de azul. É fácil zombar de porcos tateando o chão, não é mesmo? Afinal, onde começa e termina essa corda? Da fábrica até o terreno baldio? O lixo não nasce no chão, ele nasce na lógica de produzir, comprar, usar, descartar. E repetir o processo até que as coisas percam valor, até que as pessoas percam valor, até que o lugar vire paisagem alterada. A geografia tem seu preço. Há algo diferente aqui, dessa vez alguém parou para observar. Talvez alguém se incomodou, alguém gravou, talvez alguém pensou, mas muitos não gravaram nada. Será que isso já se deve ao projeto? Mas esse vídeo também é parte de um projeto, não um de tecnologia ou empreendedorismo, um projeto de percepção, de dissipar o nevoeiro branco. Eu sei. Ver é começar a se incomodar, entender é começar a sentir o peso das responsabilidades que o conhecimento traz. Aprender de verdade implica na mudança deliberada de comportamento, mas do jeito que vai, as fábricas vão encher de novo. Quantas vezes a sociologia vai ter que ser reinventada? Olha, Conte quis ordem e progresso, mas tropeça nos entulhos da modernidade. A solidariedade de Durkheim afundou no esgoto da coletividade líquida. Marx. Esse Marx sonhou com o fim da exploração, mas virou camisa vendida em massa por R$19,90. Max Weber? Não. Só se conhece o Max Verstappen, assim, né? Verstappen da Fórmula 1, aquele cara carismático entrevistado pelos não menos carismáticos apresentadores de um podcast que propaga bem a cultura brasileira, ou esses propagam. No fim, o único contrato social assinado foi o da operadora de dados móveis, não é mesmo? Já fez a sua hoje? Mas me responde essa daqui. Quantos quartos úmidos e apertados ainda cabem nos lucros dos nossos João Romãos? Você sabe quem é João Romão? A exploração das mazelas humanas nas gaiolas de tijolos? Sabe me dizer quantos cortiços a sua cidade é formada? Mas peraí, esquece. Mas qual projeto que a gente estava falando mesmo? A gente não tinha cortado a cabeça deles naquele dia? Hidras de Lerna? Cortamos uma, nascem 3, 4, 5? E elas parecem que vêm com bônus, cartão de crédito, plano de dados, cashback? Eu acho que a multiplicação das cabeças ocorre porque o sistema fica criando desejos infinitos para objetos finitos. O projeto parece ter mudado de mão, mas os mecanismos são quase os mesmos.
Agora parece ser o das fábricas, do consumo, do lixo e do emborrecimento, talvez? Ah, não. Os vingadores da CLT vêm para a salvação, para sua salvação, não é mesmo? Aqueles que enriquecem ensinando você a enriquecer, com fórmulas mágicas que eles têm, mas que nunca podem bastar. Porque no final das contas a culpa é sua, você não acreditou, você não teve fé, você não aplicou direito, o método é deles, você tem que aplicar direito. E eles estão certos, sabe por quê? Porque se todos ficarem ricos, quem vai comprar os cursos deles? Eu acho que ainda mais fundo, se a informação for para todos, quem pode manipulá-la para se projetar no mundo? Sabe responder essa também? Enriquecer virou produto e consciência um custo colateral disso. E a internet é um terreno baldio ou uma pracinha bonita, limpa, como a que viram lá na vizinhança? Meu Deus, é difícil saber, né? Meu Deus, onde está Deus? Porque é que apesar de entregarmos tudo nas mãos dele, a nossa ainda continua suja. Projetos para limpar o planeta, cheios de embalagens, projetos para salvar o futuro, patrocinados por empresas e multinacionais que já destruíram o passado. Mas então o lixo é um projeto? Durante a pandemia, disseram que a cloroquina curava, que vinagre no nariz era a solução, que vacina matava. Mas o vírus, esse sim, independente de opinião. A urgência virou brecha, a dor virou mercado. No desespero, o ser humano não quer um porquê, ele quer um como. É o tal do Homo informatus WhatsAppensis, compartilha o que não entende, acredita no que confirma seus medos e propaga boatos como se fossem verdades. Conhece alguém assim? Quer dizer, o que é a verdade no final das contas? Alguém lucrando com isso. Fake news são também produtos. Vídeos bem editados, e-books pagos, mentiras vendidas com ênfase científica e certezas de marketing. Informação virou lixo altamente tóxico, propaga rápido, inflamável, difícil de reciclar e pode matar. Ou se pode. É invisível, não bueiros, mas entope neurônios. Não fede no terreno baldio, mas contamina conversas, decisões, eleições. Também tem seus catadores, esses têm também. Os algoritmos, catadores seletivos de dopamina, só entregam o que brilha, o que irrita ou o que agrada, o que confirma o que você já pensa e o que você também quer comprar. No final, a ignorância vira conteúdo, a dúvida vira doença, o pensamento crítico, meme. Pronto, o terreno está baldio. E assim, entre uma fake news e outra, uma porcaria e outra no terreno, surgem os salvadores da pátria, os coaches da verdade absoluta, os empreendedores da cura definitiva. Porque se tem algo mais lucrativo do que a mentira, é a esperança desesperada de quem está vulnerável. Ah, meu amigo, isso não tem preço que se mensure e nunca terá. Mas de novo, o que é a verdade? Essa eu acho que sei. Um dia meu professor já falecido de filosofia do ensino médio me falou que a verdade é a concordância da minha inteligência com a realidade objetiva. Mas o que é a realidade objetiva? O que é inteligência? Ai, questionador, complicado, deve estar com crise existencial esse daí. Isso deveria ser um problema? Ah, você pensa demais, eles falam. Curioso? Não, só se for por fofoca, futebol, polêmica, ciência, política, história, ai que canseira. O ideal é sorrir, consumir e não incomodar. Mas chega uma idade que o circo não nos maravilha tanto mais. Você já passou por ela? O pão, ele precisa ter mais carne, seja o da alma na religião, seja o do prato mesmo. A ignorância e o ridículo foram elevados à virtude. E nesse caso, a realidade objetiva mostra com clareza. Abra o TikTok. Afinal, o conhecimento não dá lucro imediato, né? E para que serve se não pode ser vendido 2 vezes no cartão? Projeto? A relativização do conhecimento, contestação, indagação, depreciação de células primárias de desenvolvimento social, humano e biológico, família, a depreciação da curiosidade, da inteligência, a sexualização cerebral, o desejo que controla, a porta do instinto. O lixo é o efeito colateral de invadir o subconsciente. O cérebro não deseja o necessário, deseja o que brilha, o que grita, o que embala a falta de dentro com plástico bolha. Eu entendo, todos nós sentimos um vazio estranho no peito que não se pode dar nome, principalmente quando estamos sozinhos, longe dos celulares ou quando encaramos certas angústias. Você não está sozinho ou sozinha nessa. Ciclo dopaminérgico. Você já deve ter aprendido muitos ciclos da natureza na escola, não já? Mas não se esqueça desse. Ele te faz seguir em frente, motivado, mas pode ser usado contra você. A pornografia também é lixo, sabia? Embalada estrategicamente com pixels, gemidos e dopamina.
Ninguém fala que ela altera o cérebro. E neurônios viram entulho, intimidade vira performance, gente vira coisa. É mais uma fábrica. É lixo que não vai para o chão, mas entope as suas sinapses, emoções e vitalidade. Pois a compra não ocorre na razão, ela ocorre numa molécula. E se é possível gerar desejos, explorar o vazio, então é possível controlar o consumo, encher os terrenos vazios de lixo. Não foi o que viram? Terrenos baldios são as gavetas da cidade. Ninguém limpa, mas todo mundo enfia o que não quer mais ver, né? E as gavetas emocionais? Você nasceu para criar, gerar vida e facilitar a vida dos outros. Não desperdice isso. Aí, cara, por que parece que você não tá seguindo o roteiro, hein? Ué, por que você diz isso? Mas você fala e responde quando não estava escrito. É que a fala que eu recebi é diferente da sua, ué. Do chefe? Sim, do João. Mas o que a gente tá vendendo? Ah, meu amigo, é algo muito caro. Sério? Vai ter lucro? Com certeza, no futuro. Então vamos continuar? Bora. É verdade, as cabeças rolaram, mas caíram em forma de bombas e trens a vapor. Depois da Segunda Guerra Mundial, homens engravatados decidiram que o motor da economia seria o consumo. Um segundo sol sobre nossas cabeças. A natureza também tem suas bombas, sabia? Só que elas não vêm com botão vermelho assim e tal, mas com calor, seca, inundações, furacões. É uma vingança sem discurso ou tratados de paz. Sim, a natureza, eu sei, tem seus próprios ciclos, mas nós ativamos um temporizador que não somos mais capazes de frear. E só um detalhe, as bombas ainda estão guardadas, caso a balança ainda penda muito para um lado só, você sabe, né? Um deles, de nome ajeitado, veja, Victor Le Bon, um famoso conselheiro norte-americano, disse que precisaríamos transformar a compra e o descarte em rituais diários. Veja o que ele escreveu. Nossa economia, enormemente produtiva, exige que façamos do consumo o nosso sistema de vida, que transformemos a compra e uso de bens em rituais, que busquemos a nossa satisfação espiritual e do ego no consumo. Nós precisamos que as coisas sejam consumidas, queimadas, desgastadas, substituídas e descartadas em um ritmo cada vez mais intenso. Victor Le Bon. Outro, Eisenhower e sua tropa, sim, o 34º presidente dos Estados Unidos, afirmou que o principal objetivo da economia era produzir mais bens de consumo, o motor que levaria as nações ao pleno desenvolvimento. Quer dizer, não citaram educação, nem saúde, nem mesmo justiça. Bens de consumo. Para isso, eles criaram duas estratégias. Deixa que eu falo essa. A tal da obsolência planejada. Fazer produtos que estraguem rápido. E a tal da obsolência perceptiva. Convencer você de que o que ainda funciona está ultrapassado. Seu celular, seu computador, seus sapatos. Tudo desenhado para parecer velho. Em poucos meses. Você tem que comprar, mesmo que já tenha. É um ciclo dentro de uma cadeia de acontecimentos maior, que dá sustentação a uma corrente de poder numa dinâmica complexa entre dívidas, trabalhos e manutenção de ordem e controle. É necessário que você se sinta insuficiente, por isso vemos 3.000 anúncios por dia, com influenciadores bem pagos e esculpidos para isso, todos com o mesmo recado: você não é o bastante. Mas pode ser. Se comprar, compre beleza, força, conhecimento, acesso, cultura, rapidez, amor, autoestima, inveja. De fato, a mídia mostra a prateleira, mas nunca mostra o lixão, a fábrica, a mina, o rio contaminado, a periferia inundada. A publicidade mostra o novo, mas esconde o que já foi descartado. Marketing, sistema de propagação de informações mais pernicioso de mentira coletiva socialmente aceita. Peraí. O governo, sim, ele deveria proteger as pessoas. Mas será que no fundo ele não protege interesses? Mas e os porcos? Não, peraí. Os porcos têm segurança, pelo menos aqui em casa, né? Quer dizer, com exceção das vésperas de Natal, Ano Novo, mas é a natureza, né? A cadeia alimentar simples, os convidados, etc e tal. É curioso que durante o dia, outros vídeos mostram os arredores desse mesmo matagal. Cheio de quê? Lixo, ufa, né? Menos mal, né? Realmente, o matagal é o parquinho do que foi esquecido, ou talvez até já capturado. Quer dizer, onde não chega o caminhão da coleta, também não chega o cuidado. Rua sem asfalto, luz sem lâmpada. Mas o perigo? Esse chega na hora. Pontualmente, a rua é aula prática de sociologia. E aqui aquela famosa frase do jovem místico, Buda não reconhecido andando entre nós, faz mais sentido.
Tudo está conectado, nada parece ser por acaso. Não, 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 não. O nome disso é política, que tendemos a ignorar, mas que nos conecta a toda uma rede de acontecimentos que engloba tudo aquilo que gostaríamos que fosse melhor, para nós e para a comunidade em que a gente vive. Esse é o objetivo maior dela. Mas e aí? De onde vem tudo isso? Pois bem, começamos pela extração, uma palavra pomposa para exploração. Cortamos árvores, escavamos montanhas, sugamos rios, matamos espécies. E aqui vão alguns dados chatos de matemática e estatística que você precisa saber. Nós já usamos 33% dos recursos naturais da Terra em apenas 30 anos. E não para, só nos Estados Unidos restam menos de 4% das florestas originais. 40% dos cursos d'água já estão contaminados. Veja, com só 5% da população, os Estados Unidos sozinhos consomem 30% dos recursos globais. Se todos fizessem o mesmo, ou seja, ao invés de 5% da população, mais 100%, ou seja, de novo, se não existissem desigualdades sociais, nós precisaríamos de 3 a 5 planetas. Como nós só temos um, os Estados Unidos tomam recursos de outros, daqueles famosos terceiros mundos, sabe? Lugares onde a destruição não aparece nas TVs, e essas aí ficam bem escondidas na internet. 75% das zonas de pesca já foram exploradas ao máximo, 80% das florestas originais desapareceram já. Perdemos 2.000 árvores por minuto na Amazônia. Desde o início do vídeo, ou seja, milhares de árvores já caíram hoje. E as pessoas que vivem nesses lugares não possuem nem compram pro lixo. Ah, você pode dizer, não é pra tanto, isso é drama, eu só compro coisas baratas. Mas me desculpa dizer que até o seu celular barato é uma sinfonia da exploração globalizada. Nenhum país o produziu sozinho. Cada peça foi estrategicamente extraída, moldada e montada em um canto diferente do planeta. De fato, o lixo eletrônico, também denominado lixo, é o tipo de lixo que mais cresce no fluxo de resíduos domésticos do mundo. Dados do relatório da própria ONU indicam que o mundo gerou algo em torno de 45 milhões de toneladas de lixo em 2016 e que somente 20% desse montante foi reciclado. Nenhuma novidade, né? Já viu aquelas frases que acompanham a exaltação da nobre globalização, que teve seu pico no século XX e que continua sem parar com a gente agora no século XXI? Lembra que ela começou no século XVI e tal, com as grandes navegações? Tudo realmente ficou bastante conectado, né? Inclusive pessoas iam até trabalhar em outros países. Já escutou também que ninguém no mundo consegue construir um mísero lápis sequer sozinho? Ou que não tem o conhecimento para tal? E quantas pessoas precisam para o descarte, hein? De quantas são necessárias para a seleção? Sabe responder? É aquela interdependência forçada. É o lítio lá do Congo, os semicondutores da Coreia, a montagem lá na China, o lucro na Califórnia, o bolso do bom governante. Quer dizer, não é isso que um bom coach da raça Pabato, Marsupiales diz por aí? Para conseguir 1 milhão na sua conta, você precisa vender um produto de R$100 para 10 mil pessoas, ou um de 1.000 para 1.000. Você pode fazer isso em um dia, é só fazer um método, é simples, mas tem que saber matemática básica. Quer dizer, se você tira de vários lugares ao mesmo tempo, acaba que no final das contas a coisa sai mais barata, mas apenas para você que produz. A lógica é essa. A tal mão invisível do mercado é, na verdade, um braço mecânico com 1000 dedos, cada um arrancando um pedaço do mundo para montar um brinquedo. De fato, a produção mistura energia e produtos químicos tóxicos com recursos naturais, ou seja, nascem bens com toxinas. E ninguém vai testar o impacto combinado desses químicos. Veja bem, a gente usa mais de 100 mil compostos sintéticos nos nossos produtos. E detalhe, alguns deles, ou talvez a maioria, são neurotóxicos, como os BFRs, por exemplo, os retardantes de chama brominados, presentes até nos travesseiros que você dorme. Isso mesmo, isso mesmo. Pelo menos morto e incinerado você não vai ser, pode ficar tranquilo, eles sempre foram aficionados com isso daí. Quer dizer, os tóxicos eles se acumulam nos corpos, até no leite materno. O topo da cadeia alimentar está contaminado também. As mães, sem saber, amamentam com leite contaminado. Mas isso é normal. As fábricas expõem mulheres, muitas delas em idade fértil, a produtos que afetam a gestação, ué. Mas isso também é questão de estatística, no final das contas, porque você lembra que a taxa de fecundidade deve ser acima de 2,1 filhos? Logo tudo é reciclado, tudo volta para a média. Pelo menos aqui tem reciclagem, né? Por que elas aceitam no final das contas? Porque não tem escolha. As suas terras são destruídas, a migração é forçada, empregos tóxicos, no final das contas, são as únicas alternativas. Mas no final todos vão perder. A poluição não fica onde é produzida, ela voa, ela retorna com o vento. Nesse caso, a natureza ela é estatisticamente justa. Tá, mas aí depois vem a distribuição, não é isso? Com produtos tóxicos e principalmente com preços baixos. Foquemos aqui em preços baixos. Como que é possível, no final das contas, você ter preços baixos com tamanha dinâmica de exploração em tantas partes do mundo? De onde sai, ou melhor dizendo, de onde se perde tanto valor?
Lembra lá os aprendizes de Marsupiali? 100 em 10 mil? Abaixe o preço e venda para muita gente. É uma conta básica, pô. Lucro pelas vendas é igual a vendas menos gastos de produção. Ou seja, vender muito e gastar pouco. Como vender muito com preço baixo ao mesmo tempo que se gasta pouco e o lucro aumenta? Resposta: salários baixíssimos ou até cortados, escambo barato, ignorando os seguros, transferindo custos aos outros, destruindo habitats sem nenhum tipo de cuidado. O preço nunca disse a verdade, né? Um rádio de R$4 não cobre nem o transporte global. Genial, não acha? Quem pagou então? Mineradores do Congo, crianças que abandonaram a escola para extrair coltan, trabalhadores sem seguro, comunidades doentes. Em províncias, por exemplo, como Norte e Sul de Kivu, grupos armados e até o exército local, inclusive, utilizam ameaças, intimidação e força para obrigar civis e crianças a trabalharem nas minas. Lembra lá das camisas? Pois é, o deserto do Atacama, no Chile, não é só silêncio e vento seco, não. Ele se tornou o lixão da chamada fast fashion mundial. Acredite, todos os anos, de 39 a 60 mil toneladas de roupas usadas e encalhadas vindas dos Estados Unidos, Europa e Ásia chegam ao porto de Iquique, no Chile. São simplesmente jogadas no deserto. E o que se descarta ali não é só pano velho, não. São peças sintéticas tingidas com corantes tóxicos, metais pesados e fitalatos, que basicamente levam 200 anos para se decompor. 200 anos. E o motivo? O modelo da fast fashion e a economia global baseada na velocidade e no esquecimento. Por isso, fast fashion, seja rápido, a moda está em constante mudança, não é mesmo? Ah, e qual é a tendência desse verão, hein? Abre aspas, deixa eu ler essa, eu gosto. Vai. Estamos em agosto, mas minha cabeça, olha, já está voltada para as principais tendências primavera-verão 2025. Observando as semanas de moda, tanto nas passarelas quanto no street style, e acompanhando meu feed do Instagram, tudo indica que os dias mais quentes do ano serão marcados por estampas divertidas e atemporais, acessórios artesanais e muitos truques de styling que combinam diferentes padronagens e texturas. Fecha aspas. Uou, fiz bem ou não? Realmente, ótimos truques, porque entre 2000 e 2014 a produção de roupas dobrou. Hoje nós consumimos 60% mais peças e usamos cada uma por metade do tempo. Tá dando certo mesmo. Mas o impacto não para no pano, não. Toxinas escorrem para o solo, atingem lençóis freáticos e contaminam a terra de comunidades que nunca compraram essas roupas aí. Em 2022, por exemplo, um incêndio num desses enormes montes de roupas liberaram fumaça tóxica, forçando os moradores próximos a se trancarem em casa por risco respiratório. Imagina isso? Quer dizer, Nike, H&M, Calvin Klein, roupas que muitas vezes ainda estão em bom estado, mas que custam menos serem descartadas do que reaproveitadas. Por quê? Eis a realidade objetiva. Reaproveitar ou reciclar exige triagem manual, lavagem ou descontaminação, infraestrutura industrial para desfibrilar tecido, mão de obra qualificada para isso, legislação ambiental rígida. Tudo isso é igual a aumento dos custos operacionais e pouco retorno financeiro. Já o descarte legalizado em países do sul global é muito mais barato, porque o frete internacional em contêineres é subsidiado, a legislação ambiental é branda, lixo pode ser simplesmente abandonado, pois falta fiscalização e infraestrutura adequada. As empresas ainda podem rotular os lotes como doações ou reaproveitáveis, se eximindo de qualquer responsabilidade. Parece uma boa troca, não? Montanhas de camisas de Calvin Klein de graça? Quer dizer, o Atacama ficou conhecido então como uma zona de sacrifício do sul global, onde o lixo do norte rico ganha novo endereço, invisível, remoto, sem devolução. O que eu quero dizer é que não há leis suficientes que obriguem as marcas a se responsabilizarem por seus resíduos. Tem iniciativas locais como, por exemplo, a Ecofibra, Ecocitex e o Recommerce Atacama, que tentam reverter essa lógica, reciclar, empregar e gerar renda para as populações locais. Mas é claro, sem pressão por políticas internacionais, globais, o Atacama continuará vomitando aquilo que o mercado quer esquecer. Na Ásia, por exemplo, o custo é humano, complexos enormes, onde pessoas trabalham até 16 horas por dia, 16 horas, em condições impensáveis, até os prédios desabarem sobre suas cabeças, inclusive crianças. Então nós pagamos sim, com ar poluído, rios mortos, câncer, asma, animais e crianças infectadas. Tudo por bens baratos e bem descartáveis, não é não?
Ah, não, cara, peraí, esses métodos não são novos, não, hein? No Brasil, na famosa Era Vargas, por exemplo, eles queimaram milhões de sacas de café lá. Não porque tava estragada, não, mas é porque havia demais, ué. O mercado não suporta tanto, então tem que queimar. O lucro não tolera sobra, não, cara, nem mesmo quando há fome. É oferta e procura básica, pô, você não sabe? É, mas as cidades não aguentam mais, os sistemas de coleta são insuficientes, os lixões transbordam. O lixo moderno não é mais só casca de banana, não. Ele carrega mercúrio, baterias, tintas tóxicas, resíduos hospitalares, plásticos eternos e efluentes industriais, contamina o solo, o lençol freático, o ar. Em meio a esse cenário também, milhares de catadores trabalham invisíveis, recolhem com as mãos o que a sociedade rejeita com nojo, muitos sem contratos, sem equipamentos, sem direitos. Crianças e adolescentes também aparecem nos lixões, fora da escola, longe do cuidado, perto do risco. A infância é trocada por resto de consumo. O excesso de lixo é um sintoma de um sistema que empurra a miséria para os mesmos lugares, sempre. Sempre os mesmos bairros, as mesmas comunidades, as mesmas pessoas. Há quem diga que tudo isso é normal mesmo. Mas o que é normal em um país que gera mais lixo do que alimento suficiente? O que é normal quando o trabalho é remexer o resto? E os efeitos colaterais vão além da carne, cara. Estão também na consciência. Tal lógica se alastra por todos os domínios de influência cognitiva humana. Quer saber, você tem escutado e pensado bem, estudar não compensa não, pô. Faculdade, bobagem, ler, eu nunca li nenhum livro, perda de tempo, pô. Saber? Ah, só se for sobre tráfego pago. Mas você sabe que a verdade é que o melhor mesmo é o orgânico? E eu sei como fazer da maneira certa, eu tenho um método aqui, uma metodologia que se você seguir à risca, você vai conseguir melhorar de vida. É só entrar no link abaixo. Bora lá. Ora, duvide de alguém que, sabendo das suas dificuldades financeiras, ainda tem a coragem de te arrancar mais dinheiro para te tirar dessa situação. Desconfie de quem tem um método milagroso de facilitar a sua vida, tornar a sua existência mais suportável, aliviar suas dores, mas te cobra caro por isso. Olha, se Deus chegasse aqui agora em seu quintal e te oferecesse apenas duas opções, uma, ter todas as riquezas e prazeres que o mundo moderno pode lhe oferecer, ou o poder e a influência para atenuar as mazelas, ansiedades e sofrimentos humanos a metade, só a metade, qual você escolheria? É curioso porque alguns por aí já têm de sobra a primeira opção, você sabe. Mais curioso ainda, outros também já têm a segunda. Não é questão de demonizar a cobrança, sistemas capitalistas ou engenhos sociais, pois existem sim pessoas bem intencionadas cujo valor cobrado vale o efeito positivo para a comunidade, para a sua vida. A questão está em tornar tudo vendível, atenuado e posteriormente descartável. Lixo. Quer dizer, os dados mostram que cada vez mais os alunos têm convicção de que diploma não enche a geladeira. Preferem seguir o que os pais fizeram, mesmo que, curiosamente, os próprios pais ainda não tenham conseguido uma vida minimamente confortável. Isso pode ser nobre, mas te mantém pobre, um ciclo que nem mesmo seus pais querem para você, mas que talvez não saibam como te dizer. Mas o projeto agora talvez é outro, não é mesmo? Chama-se empreendedorismo digital. Crie sua marca, lance seu curso, venda seu método, copie o guru que também copiou o guru. Lute pelo seu sonho de ser seu próprio patrão, enquanto trabalha 14 horas por dia para entregar promessas que você nem sabe se funcionam para pessoas que nem sabem se irão comer proteína suficiente no dia seguinte. Não sou melhor que ninguém, só não desisti dos meus sonhos. No Instagram, não é isso? A nova utopia, enriquecer sem estudar, convencer sem saber, persuadir sem conhecer, especialista no convencimento, mas não no assunto que se diz especialista. Quer dizer, o que importa é a imagem que se passa, o valor que se agrega, não é mesmo? E aí, conhece algum desses? E esses? Nem precisa dizer, né? Mas o que se pode dizer também é que se não fosse pelos primeiros personagens, nós provavelmente não estaríamos aqui vivos hoje com relativa saúde. Mas esse detalhe, né? O importante é sair do sistema. Seja livre, mas sem CLT, sem direitos, sem ciência, sem livros, sem ética, sem chão, sem comunidade. Melhor, casa de apostas, especulações, bolsa de valores, não é isso? Parabéns, você é agora o CEO de uma microempresa de desilusão. E o mais curioso é que esse projeto também foi ensinado, também foi comprado, também foi vendido, e no fim ele também gera lixo, dejetos digitais, expectativas descartáveis e cérebros intoxicados de autoajuda. O nome disso? Projeto Brasil, volume 2, O Retorno da Ignorância. Mas e agora? E a consciência? A sua consciência? A consciência parece se alimentar de três coisas: da busca da descoberta e do mistério constante.
O que eu quero dizer é que direcionar a vida para esse domínio pode ser libertador e benéfico em qualquer área. Dessa forma, a existência se torna mais suportável e abre novos horizontes para aquilo que está além dela, além dos vícios, das compras, da preguiça, da inércia. A existência, olha, independentemente da sua religião, espiritualidade ou falta delas, tens de concordar comigo que a existência em si é um milagre lindamente absurdo, um parâmetro poderoso que nós podemos usar para estimar a extensão das infinitas possibilidades nos vastos domínios da sua ação. Tudo isso significa que tudo é possível, inclusive que existam outras vidas para além desta, onde nós nos desenvolvemos, criamos e ajudamos outras almas. Não há nada que indique que ela seja um fim em si mesma. Certamente, o que experimentamos é apenas uma fração mínima desses domínios. A finitude é uma ilusão. O que existe é a transformação contínua desse verbo que Deus disse primeiro e nós chamamos de vida. E a consciência que você tem, todos nós temos e compartilhamos, é o mecanismo mais sofisticado da transformação, pois permite fechar o ciclo da manifestação experimentada. Você importa, é importante. Além disso, aumentar a sua bagagem cultural significa aumentar também a sua capacidade de contemplação existencial, de ser feliz, desde a mais simples coisa ou evento da sua vida até a mais complexa e importante dela. Então não perca a sua fé, principalmente em si mesmo, busque compreensão, melhore de vida da forma mais honesta possível e faça o certo para si e para os outros. Olha, esse vídeo teve poucas dicas, mas se puder terminar com uma seria: comece a aprender sobre tecnologias o mais rápido que puder. A inteligência artificial vai dominar o mundo em poucos anos, e se bobear, nem mesmo as fábricas terão mais vagas, pois redes neurais estarão no seu lugar, ou aqueles que sabem lidar bem com elas. Porque somos mais do que consumidores, somos criadores, somos mais do que resíduos, somos inteligentes, capazes de gerar formas de viver mais harmônicas para a comunidade. Podemos ser a exceção nos ciclos da obsolência, lembra? O vídeo termina, mas o pensamento não precisa terminar, porque ainda há tempo de limpar, de transformar, de educar, de recomeçar. Aí, filho, toma, eu trouxe seus remédios. Por quê, pai? Porque você basicamente debateu sozinho quase o dia inteiro hoje sobre lixo. Lembra que o médico disse? Eu não quero, pai. Eu não quero perder ela. Perder quem? A minha consciência. Viu só? É por isso que apenas a J. Romanes, independente do estado do mundo e do seu estado, te entrega a cura com um preço acessível em qualquer lugar do planeta. Acesse nosso site agora mesmo e faça já seu pedido. Entrega em no máximo 37 minutos.